Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Saudade? Eu tô com saudade também, né? Da escola, da igreja e tudo mais. Mas hoje a gente tá aqui para falar um pouco da lição 12, né? Que pega a sua revista aí, irmão, em nome de Jesus, né? E nós vamos falar hoje crescendo em Cristo, né? E não é à toa, querido irmão, que eu tô aqui do lado desse monte de folha, né? Não é à toa que eu vesti hoje minha blusa de cacto, que tá quase indo sozinha pra igreja, né? De tanto que eu uso ela. Mas não é à toa, não é em vão, né? O cenário tá lindo, mas tem um propósito. Porque hoje a gente vai falar sobre a lição 12, né? Crescendo em Cristo. Basicamente, se a gente fosse cantar uma musiquinha hoje, a música seria: leia a Bíblia e faça oração. Cante comigo. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Faz o quê? Leia a Bíblia, faça a oração se quiser crescer. É isso aí. É basicamente isso que a gente vai falar hoje, né? Aquele que aceitou Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai agora crescer, né? Ele nasceu, então ele vai crescer. Se tem uma criança que nasce e ela não cresce, é porque ela tem algum problema, não é verdade? Então, o normal, aquilo que Deus fez é o quê? Nasceu, tem que evoluir, crescer até um dia chegar a morrer, né? Mas a gente vai morrer, irmão, espiritualmente para nossa carne, beleza? Então vamos lá. Então você vai pegar a sua revista aí, tá? Pré-adolescente amado de Jesus, e nós vamos estudar lição 12, né? E hoje a lição se encontra no texto de 2 Pedro 3,18, que diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Esse é o texto de hoje. O que a Bíblia diz sobre nossa lição hoje? Fala o seguinte: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça, beleza? Então, como sempre, a nossa lição ela se divide em alguns pontos e eu vou falar bem rapidinho sobre esses pontos, tá? O primeiro ponto tá aqui, né? Conhecendo mais Jesus, né? Teve um período, uma passagem na Bíblia que os discípulos, eles queriam saber, os fariseus estavam discutindo e eles queriam saber um pouco mais sobre Jesus, né? E ele falou que se eles quisessem conhecer ele, então eles teriam que ler as escrituras, porque as escrituras falavam sobre ele. E é verdade, né? Tudo, o Novo Testamento todo aponta para Jesus. Então, se você quer conhecer Jesus, você precisa fazer o quê? Ler a palavra de Deus, né? E ele deixou essa carta de amor, deixou aquilo que ele é para nós, ele deixou, escreveu tudo direitinho. Mas assim, é só a gente ler a palavra? Não, meu amor. Tem um outro lado. Você também precisa fazer o quê? A gente precisa orar, né? Orar. Então, o que faz você crescer espiritualmente? Oração e leitura da palavra de Deus. Imagina só. Né? Então, o segredo de crescer espiritualmente, a gente vai crescer e a gente vai ter que parecer com alguém, né? Com quem que a gente vai parecer? Com Jesus. Então você vai crescer espiritualmente conhecendo mais a Jesus, né? E um versículo para isso está em Efésios 3, 4 e 5, que diz o seguinte, Efésios 4,15, desculpa. Diz assim, ó: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, né? Então, você precisa crescer. E para crescer, você precisa conhecer Jesus. E como se conhece Jesus? Lendo a Bíblia e orando. Esse é o caminho certo, né? Aqui um trecho da lição diz o seguinte: o conhecimento espiritual é possível a partir de uma vida de oração e estudo das Escrituras Sagradas. Quando oramos, esta é a oportunidade de contar-lhe o que se passa em nosso coração e pedir-lhe perdão, de interceder pelas famílias, agradecer pelas bênçãos alcançadas. Então, esse momento de oração
A leitura é o momento que você está conhecendo Jesus para ser igual a Ele. E o momento da oração é para você pedir perdão pelos seus pecados, pela sua imaturidade, às vezes de criança ainda, né? Interceder pelas famílias, pedir as bênçãos e principalmente agradecer ao Senhor. Então, como que você vai crescer? Você vai crescer buscando a Jesus, né? Buscando conhecer Jesus na palavra de Deus e orando. O outro ponto que a gente tem, vai ser bem rapidinho, tá, amada igreja? O outro ponto que a gente tem é buscando as coisas do alto. Gente, vou dizer pra você uma coisa. Não tem como ser igual a Jesus, conhecer Jesus, ser igual a Jesus e continuar vivendo igual ao mundo, família. A gente tem que focar, no alto, né? Pastor Hércules deu um estudo antigo que fala assim, fala em Colossenses 3, né? Que a sua mente, vou ler, gente, eu vou ler logo, não vou ficar aqui falando, né? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, Colossenses 3:2, pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. Vou ler o primeiro. Já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E eu lembro que o pastor falou o seguinte, o seu lugar é assentado nas regiões celestiais. E pensai nas coisas de cima, e não nas coisas da terra, pois morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o nosso lugar, depois que você cresce, que você lê a sua Bíblia, que você ora, o seu lugar é nas regiões, a sua mente precisa estar ali com Jesus, pensando nas coisas que são de cima, entendeu? Evoluindo, indo ali nas coisas que são de Deus. Por quê? Olha o que diz a revista. Ó, nessa parte, irmã, que eu rabisco, tá? Olha o que diz aqui, ó. E para que o nosso crescimento espiritual não seja interrompido, é necessário que em todas as coisas que fazemos, comportemo-nos como servos de Deus. Sendo assim, devemos buscar as bênçãos espirituais que Deus tem para nós, não cedendo ao pecado e imitando o comportamento de Jesus. Então, se você vai ler sua Bíblia, você vai andar como Jesus e a sua mente tem que estar lá. O seu comportamento tem que ser igual de Jesus, não é verdade? Então eu vou andar um pouquinho mais rápido, irmão, porque, né, tá passando aqui. E aí quando você cresce, né, você cresceu, agora você parece com alguém, você tem que dar fruto, né, bem igual, querido, uma plantinha, uma árvorezinha, uma coisinha assim, cresceu, né, era um pequenininho, cresceu, deu as folhas, né, e agora você vai fazer o quê? Você vai dar fruto. E o cristão, qual é o fruto que ele tem que seguir? Qual é o fruto do cristão? Fala pra mim aí, você que com certeza já estudou, né, Gálatas 5, 22 e 23, que a tia já escreveu lá naquele quadro, naquela sala. Quais são os frutos, né? Qual é o fruto, na verdade? Um fruto, que é o fruto do Espírito. Qual é esse fruto que você tem que dar? Aquele que tem o Senhor, tá aqui, né? Ele tem que dar fruto. E o fruto do cristão é Gálatas 5, 22. Deixa eu achar, família, que eu não gravei esse aqui, eu não coisei. Né? Gálatas 5, 22 e 23. E o seguinte, ó, Gálatas tá aqui, tá? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o cristão, depois que ele aceita Jesus e ele vai crescendo e se parecendo com Jesus, tendo a sua mente, Romanos 12, 2, tendo a sua mente renovada em Cristo Jesus em todo o tempo, né? Agora ele vai frutificar. E esse fruto é como se fosse uma mexerica, né? Esse fruto tem vários gomos. E esse fruto, qual é um gomo dele? É o amor, é a alegria, né? É a benignidade, a bondade, a amabilidade. E essas coisas não vêm de nós mesmos, né? O que a nossa carne gera, o fruto da nossa carne aqui, é a imoralidade, a impureza, a indecência, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, rivalidades,
ciúmes, iras, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e essas coisas semelhantes. Contra as quais vos previno, como já vos previ antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então, o fruto da sua carne, meu querido irmão, é isso aqui, é coisa ruim, entendeu? Mas aquele que tem a Deus cresce, frutifica, né? E frutifica os frutos do Espírito. Para que a gente tem fruta, gente? A fruta é para dar continuidade, né? A fruta a gente vai se alimentar, mas o fruto nasceu disso daqui, dessa planta. Então ela alimenta outras pessoas e ela também serve de semente para uma próxima planta, para uma próxima coisa. Então você vai crescer, tá, adolescentes? Você vai crescer, meu amor. Você vai ter que ser parecido igual a Jesus. Você tem que frutificar, porque o seu fruto vai gerar outros frutos. Por isso que o nosso crescimento espiritual não está relacionado só a nós, né? O nosso crescimento espiritual está ligado aos nossos irmãos também. Então, para resumir, o que eu quero dizer é que o crescimento espiritual ocorre à medida que conhecemos Jesus. Quando você conhece Jesus, você cresce. Mostrar, né, o que eu quero mostrar aqui, que devemos pensar nas coisas do alto. Onde Jesus está? Né? Quem é a família de Jesus? Somos nós, mas o Pai, Ele está com o Pai agora. E aonde o Pai está? Está no céu. Então pense nas coisas do céu, pense nas coisas de Deus, né? Que Ele tem para você. E a necessidade de estarmos ligados com Cristo para produzirmos frutos bons. Então o que nós precisamos entender nesse domingo, tá? Você vai gravar, você vai dizer, o que a gente tem que entender? É que o crescimento, você precisa de crescer. E para crescer, você tem que buscar as coisas do alto. E você vai frutificar, você vai crescer, você vai produzir outros frutos para alimentar outras pessoas. E você vai ser muito abençoado, tá bom? Em nome de Jesus. Então, fica com essa lição, estuda ela em casa, responde aqui, ó, o revisando, né, a resposta. Estuda aí o revisando, não deixe de ler sua Bíblia, não deixe de orar, não deixe de buscar as coisas do céu, que Deus tem coisa para vocês, tá bom? Um beijo para vocês e vou gravar meu versículo aí agora pra, né, que eu sei, decorei, aleluia, tá bom? Um beijo, saudade de vocês, Deus abençoe, tá? Tô com saudade, beijo, te amo.